E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma HQ bem interessante, Criaturas da Noite, do Neil Gaiman. Essa HQ ela é composta de duas fábulas, onde o Gaiman ele faz uma homenagem, né? Faz uma homenagem a criaturas que permeiam o simbolismo noturno, gatos e corujas. Bem, a primeira dessas HQs ela tem o nome de O Preço, e o protagonista é um gato preto majestosamente insensível que surge na casa de uma família isolada na cidade. E embora os outros gatos eles se afastem do novo felino, a fábula é mais intensa. Se você já passou por alguma situação onde você acolhe um gato e toda noite ele desaparece, você vai se arrepiar com essa história. Nessa história, toda manhã esse gato está de volta, só que sujo, sangrando, exausto, enfim. É bem interessante, a narrativa utilizada nela é peculiar, digamos assim. Bem, o pai da casa, o chefe da casa, trata o gato, limpa os ferimentos, alimenta ele toda noite. Ele foge, volta, o pai segue essa rotina de tratamento. E a gente tem um mistério dessa história. O que será que acontece com o gato negro quando ganha a noite? Por que ele aparece todo sujo, sangrando, exausto? Qual é o mistério por trás disso? A gente sabe que, historicamente, os mistérios que envolvem os felinos adquirem várias interpretações em cada cultura. Eles já foram os emissários das bruxas, os portadores de pragas, por exemplo, animais sagrados que enxergavam espíritos dos mortos, o elo entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, guardiões de sepultura e por aí vai. Vai depender de cada cultura a interpretação sobre eles, né? E o interessante sobre isso é que o Gaiman ele escolhe uma entre tantas tradições folclóricas envolvendo gatos e constrói uma sensibilidade, um enredo singelo e ao mesmo tempo majestoso. Quanto ao traço do Zully, ele é romântico e austero. Ele usa pinceladas intensas que nos lembram aquarelas. Existe uma presença de sombra, muita presença para ser exato. Existem muitos closes para marcar as expressões e poucas intervenções entre cada quadrinho, né? As panorâmicas elas surgem para marcar a compreensão desses seres imaginários, sempre que uma paleta de cores escura sombreia ali a cena. É como se uma vela estivesse acesa no meio de cada quadro e a sombra do fogo tomasse bordas de quadrinho. É muito interessante, tá? Vale a pena. Já a segunda fábula, intitulada A Filha das Corujas, pode ser também considerada como um caso popular medonho. Essa história começa com um aristocrata prometendo a outro, aparentemente escritor, que soube de um acontecimento absurdo que poderia ser motivo de escrita. E aí uma menina recém-nascida, que é deixada na porta de uma igreja dentro de um cesto, segura uma coruja morta na mão, né? Qual o destino por trás da órfã? Qual é o mistério? Bem, primeiro pensam em matar essa órfã, depois um conselho de anciãos decide exilar ela para um convento feminino, afastado da cidade. Essa criança cresce sem saber falar, porque ela nunca escutou outra pessoa conversando. Ela ouvia apenas morcegos e corujas, que faziam ninhos no convento, as ruínas. E daí em diante, Gaiman explora impulsos violentos dos homens, a virgindade e a beleza dessa menina, que acaba despertando curiosidade dos homens e da cidade. E aí tem um pouco da hipocrisia dos moralistas que se apresenta, né, nesse tema de As Filhas da Coruja. Com relação às paletas de Zully, é mais negra nessa história. É como se a névoa de maldade habitasse aquele passado. As dimensões das cenas também são maiores, com mais espaços abertos nas composições dos quadrinhos. Os closes permanecem românticos e austeros, como no anterior. As aquarelas de solidão com uma aura melancólica e dramática,
E nessa versão, apenas incomoda o tipo de fonte utilizado no decorrer da história. A escolha da fonte cursiva inclinada para indicar que a história se passa num suposto medievalismo, por exemplo, prejudica a leitura. Com uma dificuldade, a gente consegue entender as informações. É preferível adivinhar a palavra a tentar entendê-la. Foi a percepção que eu tive lendo, tá? Mas assim, por fim, o que eu acho de Criaturas da Noite é que ele é um tipo de livro dedicado ao adolescente ou primeiros leitores de HQ. Ele tem fábulas de literatura, tem um pouco de fantasia. É um livro curto, mas ele funciona como um doce de leitura. E é algo que, sinceramente, vai ficar marcado na sua cabeça. É uma leitura muito bem recomendada por mim, viu, gente? Para quem está querendo iniciar nesse mundo mágico das HQs. É isso. Eu super recomendo para vocês essa HQ. O Gaiman, ele manda muito bem. E eu sinceramente gostei muito mais da segunda história, por conta de todas as construções filosóficas em cima dela. Eu agradeço mais uma vez pela audiência, por terem ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você estiver pelo podcast, favorite. E mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado. Fui.